Então, todo mundo animadíssimo para a teoria, a gente vai do exercício para a teoria, da teoria para o exercício, enfim, uma dinâmica, né, que nos permita aí alcançar os nossos objetivos de vida. No seu caso, é ser nomeado, beleza? Então, seja nomeado, você precisa estudar e é isso que vai garantir esse resultado aí. Bom, nós vamos trabalhar substantivos e adjetivos. Flávia, esse conteúdo cai pouco, eu acho que eu posso pular. Eu também acho que cai pouco. E sendo muito honesta, se eu tivesse num estudo mais otimizado, com pouco tempo, eu pularia. O problema é, existem questões na sua prova, da sua banca, que contemplam eventualmente pontos da matéria de substantivo e adjetivo. Por exemplo, já vi questão de plural de diminutivo. Então, é uma questão. Se você errar, vai perder o ponto e a gente sabe que um ponto faz muita diferença. Aquelas questões gerais, o que são questões gerais? Perguntando sobre a classe gramatical de um termo que vem destacado, também pode ser um ponto. Então, realmente é um conteúdo menos cobrado. O problema é que pular esse conteúdo pode trazer uma dor no futuro e eu prefiro não lidar com ela. Faz o seguinte, assista a aula mais acelerada, né? E dê uma dinâmica ali que é de menos importância a esse conteúdo. Claro que se a gente comparar, por exemplo, com preposições e conjunções que a gente precisa ter uma noção mais sistematizada, é claro que é um conteúdo que cai pouco, beleza? Ou com pronome, verbo, que são conteúdos já bem explorados na sua prova, ok? Mas não vou pular, não tem como eu fazer isso não. Bom, então a gente está aqui em substantivos, mais especificamente o conceito, né? Substantivo dá nome aos seres, então a gente vai mais rápido, dá nome aos seres. Todos os tipos de seres, pessoas, lugares, instituições, né? Entes de natureza espiritual ou mitológica, porque quando a gente fala ser, a gente fica ali, o que é ser, né? Ser humano? Ser. Cachorro? Ser. Cadeira? Ser também, porque na noção de substantivo a gente está considerando o conceito de ser um pouco mais amplo. Só não é um ser animado, é um ser inanimado, beleza? Então, a gente tem ali a designação, o substantivo, ele varia em número. O que é variar em número, gente? Singular e plural. Grau, o que é variar em grau? Diminutivo e aumentativo. Então, já vi questões, por exemplo, de flexão de grau. E gênero, que é masculino e feminino. Raras as questões de gênero, mas aparecem também. Pensando, nós vamos identificar os substantivos presentes nas frases. Então, a beleza das coisas está em sua naturalidade. Então, quais palavras nesta frase funcionam como substantivo? Eu já vi até prova perguntando quantas palavras da frase são substantivo. Então, eu tenho aqui a palavra beleza funcionando como substantivo, está determinada, né? Um artigo aqui. Coisas, outro substantivo. E naturalidade veio do adjetivo natural, um substantivo também. Todos estão determinados, ó. Ah, mas o determinante é obrigatório? Não. Em geral, o substantivo vem determinado. Ele admite determinante, mas não quer dizer que vai ter, não. Então, o que é determinante? Artigo, pronome, numeral, locução adjetiva, ele admite, mas nem sempre vai aparecer, não, beleza? O rico nem sempre vive melhor que o pobre. Ó, essas palavras, elas foram substantivadas. Rico, nesta frase, funciona como substantivo e pobre também. Essas palavras eram adjetivos e passaram por um processo de substantivação. Então, tanto rico quanto pobre são termos substantivados, pertenciam à classe dos adjetivos e aqui estão funcionando como substantivos. Então, aqui, esses dois substantivos estão determinados, o determinante cumpre esse papel, né? O azul do céu traz paz àqueles que a buscam. Então, eu tenho azul, substantivo. Normalmente, azul é uma cor, funciona como adjetivo, mas aqui não, né? A palavra céu, tomada isoladamente, também é um substantivo, a não ser que eu grife esse trecho todo aqui, que é uma locução adjetiva. Aí é um sintagma, né? Que é a mesma coisa de azul que celeste. Mas a palavra céu em si é substantivo, tá?
e paz também. Então, eu tenho 3 substantivos. Então, se perguntasse assim, quantos substantivos existem na primeira frase? 3 substantivos. Quantos substantivos existem na segunda frase? 2 substantivos. Quantos substantivos existem na terceira frase? 3 substantivos. Substantivos aqui, 3. Compondo uma locução, mas é o substantivo. Então, eu posso ter questões, né, gente, de identificação da classe. Infelizmente, essas questões são cobradas em prova. Elas não vão mensurar o seu conhecimento prático da língua, elas vão cobrar uma teoria, mas, enfim, tem que saber do mesmo jeito, não tem jeito, né? Deixei de saber. Você tem que saber. Bom, aqui um esqueminha geral do que acontece. Os substantivos podem ser comuns quando se referem vagamente aos seres, né? Então, o substantivo comum, aluno, menino. Substantivo próprio, Belo Horizonte, Flávia, são grafados com letra maiúscula e fazem designação a um ser específico. Eu ainda posso ter os substantivos coletivos, que estão aqui dentro, que designam um grupo, turma, classe, você pode colocar matilha, constelação, só que aí é que não cai mesmo, né? Os substantivos podem ser concretos ou o quê? Abstratos. Então, no caso dos substantivos concretos, eles têm existência própria. E os substantivos abstratos, a gente vai falar que é o saque. Sentimento, ação, qualidade e o quê? Estado. Então, o substantivo abstrato, a gente vai estar sempre pensando aqui no saque. Então, existência própria, Deus, fada. Fada é concreto, Flávia? É concreto. Flávia. E aqui, sentimentos, ações, qualidades e estados. Sentimento, amor, medo. Ações, colheita, que é o ato de o quê? Colheita, de colher, né? Qualidade, beleza. Estado, calor, frio. Sensações térmicas, né? Então, substantivo abstrato, eu tenho alguém precisa existir para que esse substantivo exista. Ele vai ter uma existência dependente. Substantivo primitivo não provém de outras palavras, né? Então, quando eu penso num substantivo primitivo, eu estou pensando em amor, raiva, ódio, não provém de outras palavras. Aluno. Derivado provém de outras palavras. Em geral, sofre acréscimo de afixos. Pode ser uma derivação regressiva, mas o mais comum é sofrer acréscimo, né? Afixos, prefixos e o quê? Sufixos. Então, por exemplo, assim, lealdade veio de leal, beleza veio de belo, pré-natal, coloquei aqui um prefixo, né? Então, ele provém de outras palavras, em geral, sofre acréscimo de afixos, tá? Substantivo simples, apenas um radical. Substantivo composto, mais de um radical. Girassol, composto. Passatempo, composto. Guarda-chuva, com hífen, né? Composto, porque pode ser composto por hífen ou junto, né? E substantivo simples vai apresentar apenas um radical, mesa, lápis, dia, ano, e aí vai. Enfim, né, eu tenho a classificação do substantivo. Ele pode ser comum, próprio ou coletivo, concreto, abstrato, primitivo, derivado, simples ou composto. São classificações pouco cobradas, mas, por exemplo, concreto e abstrato já é uma classificação que a gente precisa saber para quê, gente? Para saber complemento nominal e adjunta de nominal. Então, vamos precisar disso também mais à frente do nosso curso, tá? Substantivo, ele pode ter flexão de gênero, masculino e feminino, que vão ser os biformes, né? Então, por exemplo, eu posso ter menino e menina.
Posso ter uniforme, que é epiceno, vai fazer referência a certos animais ou plantas, porque tem animal que entra aqui, ó, gato, gata. Então, não é todo animal, não. Então, por exemplo, assim, cobra, macho, cobra, fêmea. E aí o determinante não varia, é a cobra, né? Comum de dois gêneros que aceitam os dois determinantes, o ou a dentista, por exemplo, o ou a cliente. E sobrecomuns que se aplicam a pessoas, tá? Porque senão depois a gente erra isso. Sobrecomuns não variam o gênero. A criança, a testemunha, a pessoa, a vítima, não vão ter uma variação de gênero. Substantivo pode estar no singular, por exemplo, gravidez, e no plural, gravidezes. Já escolhi esse porque ele é mais exótico. Chapéu, no plural, chapéus. O certo é chapéus, porque terminou em U, a gente vai fazer um acréscimo de S. Pode estar no aumentativo, casa grande, que é um aumentativo analítico. Posso falar casão, casarão, dependendo da produção de sentido que eu quiser. Casa pequena, casa mínima. Posso falar casinha, por exemplo, ou casebre, dependendo da produção de sentido que eu quiser. Então, o sentido também, ele vai ter referência aí na classificação do nosso substantivo. Ele também vai ter impacto nisso. E a gente vai falar sobre isso ao longo da nossa aula, beleza? Bom, aqui eu trouxe os conceitos mais detalhados, mas a gente já fez ali no resumo. Substantivo próprio vai fazer uma referência individual. Então, aqui eu homenageei meus filhos, Júlia, Vitor, Otávio, beleza? Substantivo comum designa todos os seres da mesma espécie, vai fazer uma referência genérica, livro, árvore, homem, casa. E eu tenho também os substantivos coletivos, que vão fazer referência a um conjunto de seres. Então, aqui, ó, a gente pode marcar próprio é um individual, comum é geral e o coletivo faz uma referência ao conjunto, beleza? Então, basicamente, você tem lá grupo, turma, classe. Aqui, trouxe alguns coletivos, mas não é comum cobrar isso em prova. Depois você fica decorando isso aqui. Agora, pode cair? Pode. A gente nunca fala que nunca vai cair, não, porque isso aí é demais, né? Enfim, não é comum. Realmente não é comum. Não é uma coisa para você perder sua noite de sono, né? Vai estudar outras coisas. Concreto e abstrato é mais válido porque a gente vai usar essa matéria de concreto e abstrato quando a gente for falar em substantivo funcionando com termo articulado, complemento nominal, ou com termo articulado, com preposição, né? Funcionando como adjunta de nominal. Então, aí a gente vai precisar mesmo desse conteúdo. Classificação do substantivo em concreto ou o quê? Abstrato. Essa classificação aqui, ó, ela será usada na diferenciação de complemento nominal versus adjunto, o quê? Adnominal. Então, o substantivo concreto é aquele que designa um ser que existe em si mesmo. Então, a gente estava falando de existência própria, né? E aí, alma, Deus, a gente considera que tem existência própria. A menina fala assim, mas eu não acredito em Deus. Bom, eu acredito, mas não é isso que define um substantivo como concreto ou abstrato. Não é a minha crença, apesar que eu deixo claro que eu acredito em Deus. Mas o que define se o substantivo é concreto ou abstrato é a categoria dele de entidade. Então, entidades reais ou imaginárias são classificadas como substantivo concreto. Então, da mesma forma que Deus é concreto, Iemanjá também é. Então, a gente está considerando entidades reais ou imaginárias. E Saci Pererê também é. Então, gramaticalmente, não tem a ver com eu acredito ou eu não acredito, tá? Não tem nada a ver com isso. Bom, substantivo abstrato é o substantivo que dá nome a estados, qualidades, sentimentos ou ações. Eu brinco com vocês e falo saque, porque é uma forma da gente gravar os substantivos abstratos, sentimentos, ações, qualidades e estados.
Então, saque só para a gente gravar. E nós vamos precisar disso aqui lá na frente, né? Bom, nesse caso aqui, a gente tem uma existência dependente. Tristeza veio do adjetivo triste. Atenção, alguém precisa ter atenção. Amor, clareza, maturidade, né? Brancura, que é um estado, precisa de alguém, né? Ter esse estado, ou de alguma coisa ter esse estado. Senão, clareza também. Roupa, né? Em todos esses casos, nomeiam-se conceitos cuja existência depende de um outro ser para manifestar-se. A ideia aqui é de dependência. Bom, aí eu deixei uma atenção que há variação em alguns casos a depender do contexto. Já vi isso cair uma vez, mas enfim, muito pouco usual também, mas não posso garantir, né? Seguramente que você não será o felizardo que encontrará isso. Flávia, você está me dizendo o seguinte, tem um substantivo que ele é concreto numa frase e abstrato em outra? Exatamente, porque tem a ver com o conceito e você vai entender isso com muita facilidade. Imagina que eu tivesse assim, ó, ela deu um jogo de presente à filha. Essa palavra jogo é concreta, é um objeto, um jogo de damas, um jogo de tabuleiro, né? Então, nesse caso aqui, jogo desempenha o papel de substantivo concreto. Agora, vamos supor que eu tivesse assim, ó, a prática do jogo pode o quê? Viciar. Ou o jogo aqui é o ato de o quê? Jogar. Então, nesse caso, o substantivo está funcionando como substantivo abstrato. Então, esse jogo aqui no sentido de ato de jogar, a prática. E aqui em cima, quando eu falo um jogo, é objeto, né? Então, em alguns casos, né, nós vamos ter substantivos que transitam entre o concreto e o abstrato, e esse trânsito tem a ver com o contexto, né? É um ar aqui, gente, tá calor. Esse trânsito tem a ver com o contexto. Então, eu posso ter, por exemplo, assim, trabalho. O trabalho engrandece o homem. O trabalho é o ato de o quê? Trabalhar. Nesse caso, quando eu falo o trabalho engrandece o homem, eu estou trazendo para esse contexto um substantivo abstrato. Agora, entregou o trabalho ao professor no dia marcado. Deve ser um objeto de papel, entregou um trabalho, quer dizer, o produto daquilo que ele agiu ou atuou para fazer. Então, em contextos diferentes, eu posso ter noções semânticas distintas e, portanto, haver uma variação entre concreto e abstrato, tá? Não é tão comum, mas pode. Beleza, formação de substantivo, muito básica, a gente já tinha falado, né? Primitivo não provém de outras palavras. É a menor palavra da família, né? O derivado, papelaria, papelucho, papelório, papeleiro, papelão, provém de outras palavras, né? Substantivo simples, apenas um radical. Substantivo composto vai apresentar mais de um radical, guarda-roupa, passatempo, aguardente, enfim. Quanto ao gênero, o substantivo pode ser uniforme. O que é um substantivo uniforme? Apresenta forma única para masculino e o que? Feminino. Então, eu posso ter uniforme do tipo epiceno, uniforme do tipo comum de dois gêneros, uniforme do tipo sobrecomum, beleza? No caso do sobrecomum, o determinante não varia. E o sobrecomum se refere a pessoas. O epiceno se refere a certos animais ou plantas cuja diferenciação é feita pelas palavras macho ou fêmea. Então, cobra macho, cobra fêmea, formiga macho, formiga fêmea, tatu macho, tatu fêmea. No caso de comuns de dois gêneros, o próprio nome já está falando, dois gêneros, ocorre variação do determinante. O determinante nem sempre vai precisar ser um artigo, né? Eu posso falar cliente bom, cliente boa. Posso ter uma variação no determinante aí, feita, por exemplo, por um adjetivo. Não tem problema, não. Cliente bom, cliente boa. Dentista bom, dentista boa. Também pode, né? Meu marido não gosta que eu vou ao dentista sozinho, não. Diz ele que todo dentista é... Como é que ele fala? Tarado. De onde que tira umas ideias dessa, gente?
Eu não consigo entender, não. Falei dentista bom e pior é que meu dentista ainda é um gato, né? Mas enfim, nada a ver. O cara tá lá trabalhando, tá na dele e meu marido tá com essas paranoias. Aí ele arruma um jeito de só marcar dentista no dia que ele pode ir. Oi? Tá doido? E eu arrumo um jeito de marcar no dia que ele não pode ir. Eu falo, não, nesse horário não tem, só tem horário de 2 horas da tarde. Né? E o dentista não faz nada, gente. Tá quietinho, coitado, nada a ver. Então, sobrecomum, a gente tem uma variação contextual, para eu saber se é homem ou mulher, por exemplo, mas o determinante não se flexiona. Então, somente o contexto pode identificar, né? Cônjuge, eu posso falar cônjuge varão, por exemplo, para determinar se é homem ou se é mulher. Então, o determinante não varia. No caso dos sobrecomuns, né? Somente. Então, eu falo assim, ó. O rapaz foi a vítima, né? No processo, o rapaz foi a vítima, o contexto aqui trouxe ali a resposta. Somente o contexto pode definir o gênero. Trocar o gênero por o sexo, tá? Que se refere a pessoas, não é sexo mesmo. Então, somente o contexto pode definir o sexo da pessoa a qual o termo se refere. Biforme possui formas distintas para masculino e o que? Feminino. Então, a gente já viu isso aqui. Aluno, aluna, mestre, mestra, oficial, oficiala. Ai, Flávia, mas nas carreiras militares existe a determinação de que o feminino é dado só pelo artigo. Verdade. Oficial a oficial. Isso é um manual interno, não é o que está na gramática. Na gramática você vai encontrar o feminino de oficial, oficiala. Flávia, e o feminino de presidente é presidenta? Pode ser presidenta. A gramática, e isso não tem a ver com o fato de, por exemplo, a gente ter tido uma presidente mulher, não tem nada a ver com isso, tá? A gramática histórica, 1800, já registra a palavra presidenta, porque nos registros históricos, os cargos públicos femininos fazem o feminino em A. Então, eu posso falar presidente, presidenta. No entanto, os manuais de gramática trazem que esta palavra também pode ser comum de 2 gêneros. Então, eu posso falar o presidente e a presidente. Então, quer dizer que não é errado falar presidenta? Não é. E isso não tem nada a ver com questões políticas, tem a ver com a gramática. A gramática traz a determinação que o substantivo presidente ele pode ter o seu feminino dado em A, e também pode ser comum de 2 gêneros. Então, também não é errado falar a presidente. Você pode fazer as 2 formas. O mesmo se aplica para a palavra parente, por exemplo, que tem uma designação semelhante, né? Uma desinência semelhante. E a gente pode falar parentar e pode falar parente com a variação do determinante. A parente ou parente, beleza? Ah, eu prefiro a presidente. Beleza, tem problema algum nisso. Só que não está errado falar presidenta. Jura, Flávia? Já vi tanto na internet? Pois é, gente, tem cada coisa na internet que eu nem comento. Então, aqui, ó, existem algumas palavras que tem mais de um feminino. Na dúvida, consulte. Então, pode ser tratado como comum de 2 gêneros ou biforme, ó. Esses aqui são casos que não raramente na língua aparecem, tá? Heterônimos ou heteroformes são aqueles que têm mudança completa do radical. Boi, vaca, genro, nora, homem, mulher. Observe que aqui, ó, houve variação apenas na desinência, na terminação, né? Então, houve variação apenas na desinência, beleza? E no caso dos heterônimos ou dos heteroformes, haverá uma variação completa no radical. O radical será substituído por uma outra palavra, tipo peixe-boi, que o feminino é peixe-mulher. Ninguém aguenta, né? Mas enfim, vida que segue. Boi, vaca, genro, nora, homem, mulher, esposo, o quê? Esposa. Marido, mulher. E aí, a gente tem gênero e significação. Alguns substantivos, ao passarem para o feminino, mudam de sentido, né? Isso aqui chama gênero e significação. Então, o cabeça no sentido de líder, a cabeça no sentido de parte do corpo, né? Claro que você tem que avaliar o contexto. O capital, recurso financeiro.
A capital, cidade. O guarda, a gente está pensando o quê? Pessoa, né? A guarda, no sentido de instituição. A guarda municipal. Ah, mas pode ser uma mulher também. Claro que você tem que avaliar o contexto, tá? O grama, unidade de medida, 200 gramas, né? A grama, mato. O moral, ânimo, autoestima. Estava com um moral elevado. E a moral, preceito ético. Fundamento, né? Então, em algumas situações, o gênero interfere também na significação. Ela saiu da prova com o moral elevado. O moral elevado no sentido de ânimo, autoestima. E aí a gente pode pegar uma questão de clara, correta e coesa, uma questão de norma culta que está escrito ela saiu da prova com a moral abalada e vai estar errado, porque tem que ser com o moral abalado, no sentido de saiu desanimada, saiu sem sentir segurança na prova, que não vai ser o seu caso, você vai sair muito seguro. Então, ela saiu da prova com o moral abalado, ela saiu da prova com o moral elevado, beleza? Aquela história tinha uma moral interessante, uma moral no sentido de um preceito ético, um fundamento ético interessante. Então, eu tenho variações aí. E, gente, pelo amor de Deus, o povo quer ir na padaria comprar 200 gramas de mussarela escrita com 2 S. E ainda, às vezes, compra uma mortandela também. Aí dá tudo errado. Porque você tem que ir à padaria, quem vai beleza? Comprar 200 gramas de mussarela com C cedilha, porque é assim que se escreve no seu idioma, no seu lindo vernáculo. E se você quiser, você também compre mortadela, que eu, por sinal, adoro. Então, é só não sair indo na padaria e comprando tudo errado. Tem que ir à padaria e comprar 200 gramas. E o pior, né, gente? Você chega pra pessoa e fala assim, dá 200 gramas de presunto? Aí a pessoa repete, 200? Isso, eu quero 200 gramas de presunto. Aí a pessoa fala, 200, né, moça? Isso. E eu também queria que trocasse essa etiqueta aqui, que eu queria uma mussarela escrita certa. Enfim, a vida não é perfeita, né, gente? Tô brincando. Você vai comprar... Chegando com o negócio em casa, já tá de meio caminho andado. Eu mando meu marido comprar leite, ele volta com cerveja. Então, já tô com um problema. Se eu quiser ainda que ele fale corretamente ao ir ao supermercado, eu tô no sal. Não vai trazer nada. Então, o moral, ânimo, autoestima e a moral, preceito ético. E aqui só para você entender que algumas palavras, né, mudam de sentido ao trocarem ali o gênero também, beleza? Bom, antes de eu passar aqui para outra aba, deixa eu só fazer uma coisinha que pode ser que seja importante. Há umas palavras que a gente chama de gênero oscilante. Vou colocar aqui, ó. Não é a mesma coisa de comum de 2 gêneros, tá? Porque no comum de 2 gêneros, quando eu falo o cliente, eu estou me referindo a um homem. Quando eu falo a cliente, eu estou me referindo a uma mulher. Quando eu falo, por exemplo, o omelete ou a omelete, eu estou me referindo o produto do ovo partido e feito ali na frigideira. Então, não tem a ver com sexo. Nesse caso, a gente fala que o gênero é oscilante. A palavra omelete, por exemplo, ela é principalmente feminina porque ela vem do francês terminando em "é", e isso traz para a palavra, né, o gênero feminino. Só que o uso se impõe. E aí, por causa de ovo, muitas pessoas falam omelete. Aí o dicionário vai lá e registra os 2. Nesse caso, vale sempre a gente conferir o registro no Volpe. Então, ele traz lá assim, 2G. 2G quer dizer que a palavra aceita os 2 gêneros, beleza? Xerox, por exemplo. Então, no dicionário vem assim, ó, 2G. E o melhor para você consultar é o Volpe, que é o vocabulário ortográfico da Academia Brasileira de Letras. É mais seguro, tá? Mas outros dicionaristas também podem fazer isso aqui. Então, 2G quer dizer o ou a personagem, aceitam os 2. O ou a atenuante, eu já vi essas 2 palavras caírem em prova, agravante e atenuante, e a questão foi de gênero, tá? Então, algumas palavras, né, trazem isso aqui. Diabetes é bom que ainda tem variações. Diabetes, né, pode ser
dos dois jeitos. Então, vale a pena aí ter uma premissa. Agora, vou aproveitar aqui esse outro cantinho, já que a gente está falando de gênero, vou colocar assim, ó, são masculinos. Alguns termos que por acaso a gente pode errar, né? Esse aqui a gente erra. Dó no sentido de pena ou nota musical, os dois são masculinos. Então, tenho muito dó de você que precisa aprender português. Esse daqui também, ó, a gente tem mania de falar a herpes, né? O trema. De vez em quando o povo fala a trema, né? Umas palavras que a gente pode... Aqui, ó, essa daqui é uma que a gente erra muito, essa daqui também. E no cantinho de cá, vou colocar são femininos, tá? Aproveitar isso aqui, né? Então, a alface. Flávia, não posso falar o pé de alface? Se colocar a palavra pé, pode. Agora, sem o pé, se você falava a alface mesmo, que é a couve, a cebolinha. Pra que você quer falar o alface? A bacanal. O povo quer fazer coisa e nem sabe como é que fala, ó, tá vendo? A cal, a libido. A mousse veio do francês, né, a tradução. Então, seria melhor isso aqui. A derme, aqui ó, derme e derma, são coisas diferentes, né? E outras palavras, só para você ter uma noção de algumas palavras que são sempre femininas. O gênero no português, gente, é uma convenção, beleza? Então, a gente tem lá a palavras de gênero neutro, palavras masculinas, palavras femininas. Gênero não tem nada a ver com sexo. Então, assim, eu acho uma perda de tempo a gente ficar gastando energia pensando em implementar gênero neutro na língua. Isso não existe. Na sobreposição de gêneros, prevalece o masculino, mas não é porque a língua é machista, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a universalidade do masculino. Ah, mas isso é machismo. Não vejo dessa forma, tá? Existem vários estudos linguísticos que mostram que isso é natural dos idiomas. Então, eu não vejo necessidade de implementação do gênero neutro na nossa língua e nem vejo sentido nisso. Acho que a nossa língua já abarca muito bem masculino e feminino e ela traz algumas palavras de gênero neutro. Eu vou dizer só uma coisa, a nossa língua tem um sistema de artigos complicados, um sistema de gênero complicado. Isso é verdade. Agora, não tem que ser modificado por conta de outras questões, tá? Nós temos que respeitar todas as pessoas, independentemente da orientação dessa pessoa, independentemente da visão que ela tenha acerca de ideologia de gênero, beleza, isso nada tem a ver com o português, nada. O português, ele traz o masculino, o feminino e o gênero neutro, e essas três formas abarcam linguisticamente, corretamente, tudo que existe no português. Não precisa ser alterado, não, tá? E não tem nada a ver com machismo, nem com feminismo, nem com nada. Já era assim, vamos manter assim. Não há necessidade de trocar, não faz sentido trocar, não. Mas também é só minha opinião. Eu quero que troca, beleza. Não vejo esse sentido mesmo, tá? Flexão de número, beleza? Os nomes terminados em -il vão perder esse L e vão fazer o plural em S. Então, perde o L, acrescenta S. Anil, anis. Fuzil, fuzis. Cantil, cantis. Nomes terminados em el vão fazer o plural em es. Quartel, quartéis. Anel, anéis. Bacharel, bacharéis. Alguns plurais são diferentes, então plural de mel pode ser méis ou meles, álcool também tem plural duplo, né? Réptil admite reptis ou répteis, projétil admite projéteis ou projetis. Só que aqui tem um pouquinho de diferença. Deixa eu até trabalhar isso aqui para vocês. Porque, na verdade, a palavra já pode ser réptil e pode ser repetil. Réptil vai fazer répteis. E aqui vai fazer répteis. Assim. É por causa da tonicidade, né? Projétil vai fazer projéteis. E projetil vai fazer projetis. Então, aqui, na verdade, eu tenho uma questão que depende de como eu grafei a palavra de origem.
réptil, répteis, repetiu, repetis, projétil, projéteis, projetil, projetis, tá vendo? Então depende de como eu grafei a palavra de origem. Os nomes terminados em M perdem o M e recebem NS, homem, homens, virgem, virgens, sons. Nomes terminados em R, Z, vão fazer o plural pelo acréscimo de ES, ator, atores, nós, nozes, gravidez, gravidezes, paz, pazes, né? Nota, algumas palavras vão ter aí variação na acentuação gráfica, ó, caráter, caracteres, júnior, juniores, beleza? Então, observar também a questão da acentuação gráfica. Os nomes terminados em S, sendo oxítonos ou monossílabos tônicos, vão ter plural terminado em ES, mês, meses, gás, gases, português, portugueses. Se forem terminados em S, paroxítonos ou proparoxítonos, não variam. O lápis, os lápis, o ônibus, o pires, os pires, o cais, os cais, o oásis, os oásis. Os nomes terminados em X fazem o plural pelo determinante. O ônix, os ônix, o tórax, os tórax, o látex, os látex. Beleza? Então, flexão de número. Isso aqui já caiu, tá? Então, o que é essa questão do diminutivo acrescido de plural? Quando você tiver que dar o diminutivo mais o plural, funciona assim. Vamos fazer um corte na palavra. Primeiro, dê o plural. Segundo, separe a letra S. Isso aqui é para você não errar, tá? Terceiro, acrescente o sufixo antes do S. Então, passos, só para você não errar. Então, vamos pensar, rapaz, eu pedi plural e diminutivo simultaneamente. Qual que é o plural de rapaz? Rapazes. Separe a letra S. Então, vai ficar rapaze, acrescente o sufixo antes do S. Zinhos. Bar vai ficar bares. Separe a letra S. Barezinhos. Beleza? Então, o que eu tenho que observar é como é que essa formação diminutiva é feita. Primeiro, eu dou plural. Avião, o plural é aviões. Tá vendo? Então, eu tenho que primeiro pôr no plural, ó. Aviões. Separei o S, fiz aviõezinhos. Papel, plural é papéis. Separei, ficou papeizinhos, tá vendo? Bar, bares, barezinhos. Beleza? Ok? Então, tem que fazer esses passos aqui para evitar erro. Plural de compostos, também a chance de cair é pequena, né? A gente sabe que isso aqui não é um conteúdo tão explorado, mas pode aparecer. Então, você tem regra geral que vai abarcar todas essas três regras aqui, tá? Então, vou chamar isso aqui de regra geral. A gente está pensando na regra do SAM. O que é a regra do SAM? Substantivos, adjetivos e numerais variam. Regra do SAM. Substantivos, adjetivos e numerais se flexionam, beleza? Então, eu vou só olhar a composição. 2 substantivos, carta, bilhete, cartas, bilhetes. Couve, flor, 2 substantivos, couves, flores. Martim, pescador, Martim, pescadores. Quando um é substantivo e o outro é adjetivo, ó. Adjetivo aqui também. Obra-prima, obras-primas. Quando um é numeral e o outro é substantivo. Primeiro-ministro, primeiros ministros. Segundo secretário, segundos secretários. Então, regra geral, substantivos, adjetivos e numerais variam. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, guarda-chuva. Tivesse guarda-florestal. Esse guarda é de guardar, é verbo, mais chuva, que é um substantivo. Então, olha o que acontece. Verbo não está na regra geral, porque a regra geral fala que substantivos, adjetivos e numerais variam. O SAM é quem varia. Então, eu vou fazer guarda
chuvas. Só o último elemento se flexionou. Guarda florestal, eu vou ter guarda, que é substantivo, é policial, mais florestal, que é um adjetivo. Então, os dois vão para o plural, ó, guardas florestais, porque eu tenho san, substantivo e adjetivo. Então, a nossa regra do san é o seguinte, em linhas gerais, substantivos, adjetivos e numerais variam, eu tenho que observar a classe da palavra. E por isso é importante ter uma noção geral de classe, né, gente? Olha aqui, eu para dar o plural de um substantivo composto, eu preciso ter uma noção mínima de classe. Ah, se os elementos são ligados por preposição, já tem que ter uma noção do que é preposição. Segunda regra, só o segundo elemento varia, aqui, né, variam os dois. Então, eu tenho, quando são dois adjetivos, luso-brasileiros, poético-musical, então, nesse caso, só o último varia. Quando o primeiro elemento é palavra invariável ou verbo, guarda-chuva, guarda-chuvas, exceção guarda-marinha, que pode fazer o plural guarda-marinhas ou guardas-marinha. Então, eu tenho aqui exceção. Quando são palavras onomatopaicas é que reproduzem sons. TikToks, tico-tico-tico-ticos, né? Quero-queros, TikToks. Quando o primeiro elemento é uma palavra abreviada, grão-duque, então vai variar somente o segundo elemento. Grão-cruzes, bel-prazeres, então beleza. Só varia o primeiro elemento nas palavras compostas de dois substantivos separadas por preposição. Navio a vapor, navio, navios a vapor. Olho de boi, olhos de boi, beleza? Tais palavras perderam o hífen com a reforma ortográfica, né? Eu falo pães, já ia, deló, já no plural aqui. Essa regra dá um pouquinho de trabalho, porque alguns autores admitem plural nos dois com base na regra geral, e faz todo sentido, tá? Quando são dois substantivos, a regra geral fala que quando você tem dois substantivos, os dois variam. Então, quando você tem dois substantivos, sendo o segundo finalidade ou tipo do primeiro. Então, eu tenho escola modelo, escolas modelo, só que tem autor que aceita flexão nos dois. Navio escola, navios escola. Café concreto, cafés concreto. Em geral, tá? Em geral, os autores são flexíveis nesta regra, porque com base na regra geral, os dois deveriam ser flexionados. Flávia, você já viu alguma questão de prova? Já é raro questão de prova de plural de composto, quanto mais tratando exceção. Mas eu já vi. Isso porque eu faço provas de bancas minúsculas também, gente. Então, isso acaba fazendo com que o universo de representatividade de questões seja maior. Mas não quer dizer que na sua prova isso tem muita chance de ser cobrado, não. Mas se for, você já está sabendo, por exemplo, assim, manga, espada. O segundo define o tipo do primeiro, por exemplo. Pode ser manga, espada ou mangas, espadas, beleza? As duas formas são aceitas. E deixa eu até colocar assim, o segundo indica finalidade ou tipo, tá? Porque tipo também. Então, banana, maçã. Aí os autores são flexíveis, aceitam bananas, maçã, com base nesta regra, e aceitam com base na regra geral, plural nos dois, bananas, maçãs. Manga, espada. Eu plantei 2 pés de manga esse ano. Mangas, espada. Então, esse Szinho aqui, ele vai entrar em caráter facultativo. Eu gosto de enunciar essa regra, né? Quando você tem 2 substantivos sendo o segundo tipo ou finalidade, eu falo assim, ó, o plural deve ser dado preferencialmente no primeiro, mas pode ser dado em ambos. Então, como autora, né, eu uso assim, eu falo, o plural pode ser dado, deve ser dado, aqui, ó, preferencialmente no primeiro, mas pode ser dado em ambos os termos. Então, plural pode ser dado nos 2 elementos, tá? E aí, gente, é conviver com isso, né? Fazer muitas questões, que de repente você tromba com alguma coisa nesse sentido no caminho.
já sabe como proceder. É um plural duplo, tá? Os dois elementos não variam quando são dois verbos opostos ou palavras invariáveis. Então, os perde-ganha, só variou o determinante, né? Então, a gente vai falar assim, a variação ocorreu apenas pelo determinante. Quando são frases substantivadas com o verbo inicial, faz que faz, aí eu posso também colocar os ou os, variação pelo determinante. Se você quiser, a gente pode ainda colocar mais um caso, porque tem muitos, né? Aqui a gente tá pegando aqui. Em caso de verbos repetidos, então, em caso de verbos repetidos, o plural pode ser dado só no primeiro, só no segundo ou em ambos os elementos. Então, eu falo assim, o pula, pula. Aí eu falo os pulas, pula, o só no primeiro, os pulas, vou fazer só no segundo, e ainda posso dar nos dois. Então, o plural pode ser dado só no primeiro, só no segundo ou em ambos, beleza? Então, se eu tiver verbos repetidos, posso dar o plural no primeiro, no segundo ou nos dois. Ou seja, é uma festa, né? Faz do jeito que você quiser, que tá certo. O problema é esse monte de regrinha, mas enfim. Grava a regra do SAM, que ela é a mais importante. E sabendo que essa matéria cai pouco, de repente ela é suficiente para você lidar com o plural de substantivos compostos. Grava a regra de plural mais diminutivo, que é importante, o que é substantivo concreto e o que? Abstrato. Entenda o que é substantivação, uma palavra de outra classe gramatical que passou a ser o que? Substantivo, isso também é importante, tá? Grau do substantivo, uma coisa importante é que quando a gente pensa na flexão de grau, pode haver variação que semântica, né, gente? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, ele é um paizão. Quer dizer que ele é um pai grande? Pode até ser, mas muito provavelmente o que você fez aqui ao usar esse aumentativo é um aumentativo com valor qualificador. Ele é um bom pai, né? Então, a gente fala que isso aqui é um aumentativo com valor qualificador, ele não indica tamanho. Então, não remete à ideia de o quê? Tamanho, é um qualificador mesmo, né? Ele é um paizão, ele é um amigão, ele é um ótimo amigo, ele é um excelente pai. Todo mundo consegue ter essa noção? Bom, aqui, né, trouxe grau aumentativo, ele pode ser analítico, vai ter o substantivo mais um adjetivo, casa grande, e pode ser sintético, que vai ser dado pelo acréscimo de afixos, prefixos e sufixos. Mega casa, super casa, beleza? Então, analítico, eu falo, por exemplo, casa grande. E sintético, eu falo super casa, tudo junto, mega casa, tudo junto, casão, casarão, que acaba dando uma noção um pouco diferente, mas isso é razoável. Então, analítico, substantivo mais adjetivo e sintético, afixos. Afixos se dividem em prefixos e o quê? Sufixos. Então, aqui eu coloquei prefixo, aqui sufixo. E a gente ainda sabe que eu posso ter carga semântica. Carga semântica, nessa variação, quer dizer que algumas palavras, né, vão acabar sofrendo um impacto de grau diferente, tá? Posso falar uma outra coisa aqui também que eu acho que é legal. Algumas palavras com uso perderam a noção de grau. Cartão, por exemplo, é uma carta grande? Não. Portão é uma porta grande? Ai, ele abriu o portão, quer dizer que é uma porta grande? Não, pode ser até um portão pequenininho, né? Essa palavra já vai até admitir uma flexão em sentido contrário. Cartão, mesma coisa. E caminhão, é um caminho longo pela frente? Caminhão? Não, né? Então, né? Você nem quer um caminhão na sua frente, de jeito nenhum. Bom, então aqui eu posso colocar uma observação, assim, ó, algumas palavras, camisinha, né? Não é uma camisa pequena. Em função do uso, então algumas palavras em função do uso, né, gente, acabaram perdendo a noção de grau. Então, é o caso de cartão, camisinha, portão, caminhão,
embora tenham sufixos, não vão remeter a tamanho, tá? Então, embora tenham sufixos, esses sufixos não remetem ao contexto de tamanho. Aqui eu deixei alguns sufixos aumentativos para facilitar você reconhecer em prova. Caso haja ali uma solicitação de reconhecimento de sufixos de aumentativo, então deixei alguns aí. Reforço. Disso aqui, o que tem mais chance de cair? Carga semântica. Então, eu posso perguntar, por exemplo, qual palavra que, embora tenha um sufixo de aumentativo, não designa tamanho. Aí já é comum em prova, né? Mas posso perguntar também qual substantivo está flexionado em grau. E aí você tem que saber que o grau de substantivo é aumentativo e o quê? Diminutivo. Então, poder também pode. Da mesma forma que o aumentativo, no diminutivo também a gente tem as questões de grau e carga semântica. Bom, primeiro, grau diminutivo analítico, eu vou ter substantivo mais adjetivo, casa pequena, casa mínima. Posso ter sintético. O que é que vai acontecer com sintético? Acréscimo de afixos, né? Prefixos e sufixos. Mini casa, beleza? Casinha, casebre, claro que vai ter variação aqui, por exemplo, de sentido, né? Bom, a gente sabe que existem aspectos semânticos relacionados à flexão de grau, nem sempre vai indicar tamanho, né? Quando eu falo tem aspecto semântico, eu quero dizer assim, nem sempre vai indicar tamanho. Então, ó, vamos supor que eu tivesse assim, ó, ele está pertinho, coloquei um sufixo diminutivo no advérbio. Então, eu tenho isso aqui, por exemplo, assim, ele está pertinho de resolver o caso, muito perto. Nesse caso aqui, a gente tem um valor superlativo, equivale a pertíssimo, né? Dá uma noção de intensidade. Se perguntasse assim, qual que é a carga semântica? Noção de intensidade. Então, ele está pertinho de resolver o caso, ele está muito o quê? Perto. Aninha era uma boa amiga. Aninha denota intimidade, né? Aquela mulherzinha não lhe dava paz. Deve ser uma mulher, né, que fica enchendo o saco, mandando mensagem pro nosso marido, ou usando roupas obscenas, nos deixando enciumados, sei lá. Então, quando eu falo aquela mulherzinha não lhe dava paz, eu estou pensando uma mulherzinha, como que eu posso usar? Em carga semântica pejorativa. Às vezes a mulher é até grande, bonita, mas enfim, é extremamente intimidatória e a gente não tá querendo convívio, não. Então, aquela mulherzinha, valor pejorativo, né? Pode até ser um mulherão, né? E a mesma coisa, quando você fala assim, ela é um mulherão, dependendo do caso, pode indicar que ela é grande. E às vezes pode indicar que ela é uma mulher com muitas qualidades. Então, a carga semântica, ela depende exclusivamente do contexto para ser atribuída. Carga semântica a gente não faz sem ler a frase, não. E de preferência, a gente toma como referência a leitura do texto completo, nem é só da frase, né? Bom, então, isso daqui, fechamos a flexão de grau do substantivo. Então, era tudo que você tinha para falar do substantivo. E agora, você está comigo no adjetivo. Adjetivo é muito pequeno, né? Advérbio é uma classe já bem mais importante, porque cai mais em prova. Os adjetivos, então, servem para qualificar os seres ou os objetos, indicando característica, modo de ser ou estado. Então, basicamente, né, é isso aqui, que é o conceito de adjetivo. É um conceito relacional, porque ele está sempre se referindo a um adjetivo, a um substantivo. Ou termo de natureza substantiva. Desenhos animados, qualidade para o substantivo desenhos, são importantes qualificando aqui, para o desenvolvimento infantil. Infantil qualificando desenvolvimento. Então, aqui eu tenho 2 substantivos de referência e 3 adjetivos. Animados, importantes e infantil. Os seres humanos, qualificando seres, precisam de apoio externo, também qualificando apoio, para o progresso. Então, o adjetivo, ele sempre se refere a um substantivo ou termo de natureza
substantivos. Então, sempre se referem a um substantivo ou a termo de natureza substantiva. O que seria isso? Um pronome, por exemplo. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, ela era gentil. Gentil está se referindo a ela, e ela é um pronome, tá vendo? Então, gentil é um adjetivo, e esse adjetivo está fazendo aqui, né, a atribuição de qualidade, característica ou estado ao pronome ela. E esse pronome tem uma natureza substantiva, então não tem nada de errado nisso, não. Na verdade, o adjetivo, ele qualifica, caracteriza, determina um substantivo ou um termo de natureza substantiva. Por isso que ele é chamado de determinante do substantivo. Adjetivo não sai passeando por aí do nada. Para uma palavra ser adjetiva, ela tem que estar em relação de qualificação com uma outra. Então, eu preciso olhar a frase. Não tem nem jeito de atribuir classe sem olhar. Locução adjetiva. A gente já sabe que toda locução é uma expressão, é uma expressão formada com mais de um termo. Normalmente, as locuções adjetivas são formadas por preposição mais substantivo, mas não é sempre. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. As mulheres de hoje são mais livres. Ainda bem, né? As mulheres de hoje, odiernas. Então, de hoje, qualificando que mulheres, as mulheres de hoje, as mulheres odiernas. E aqui, ó, eu tenho uma preposição mais um advérbio. Então, quando a gente fala assim, geralmente formada por preposição mais substantivo, não quer dizer sempre, não. É uma expressão que equivale a um adjetivo, que é uma locução adjetiva. As mulheres de hoje, as mulheres odiernas. Sim, chique, né? Nem toda locução adjetiva pode ser transformada em um adjetivo, né? Aqui pode, ó. Objetos de madeira compunham a decoração. Objetos de madeira, objetos lígneos, né? Aqui a gente poderia substituir por lígneos, que é o adjetivo que faz referência à madeira. Agora, vamos supor que eu tivesse assim, sorvete de morango é bom. Dá para eu transformar de morango em moranguento, morangado? Eu tenho um adjetivo específico que vai conseguir preencher essa relação? Não. E às vezes, gente, quando do preenchimento da relação, eu posso ter alteração de sentido também. Então, por exemplo, assim, eu já vi uma questão que falava assim, produtos do fumo. Aí trocou por produtos fumantes. Não, produto não fuma, não. Não é produtos fumantes, é produtos do fumo, são produtos, né, vamos dizer, fumígenos. Tá vendo? Às vezes a gente tem que olhar ali qual que é a relação que realmente está sendo estabelecida, né? Então tem que avaliar o contexto. Não é só decorar. Aqui, ó, não admite substituição. Bom, gênero do adjetivo, bem mais fácil, ele pode ser uniforme, vai ter uma forma única para masculino e feminino, cavalo veloz, égua veloz, beleza? Então não variou nada. Cavalo ou égua gentil, cavalo ou égua triste, cavalo ou égua feliz, alegre, né? Pode variar aí. Biforme apresenta uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. São formas o quê? Distintas, beleza? Então, nesse caso eu tenho menino bonito, menina bonita, menino feio, menina feia, menino orgulhoso, menina orgulhosa. Ou seja, eu tenho adjetivos que se flexionam em gênero, beleza? Então, vou ter feio, feia, orgulhoso, orgulhosa, generoso, generosa, sensato, sensata. Regras de formação do feminino, se o adjetivo for terminado em o, nós vamos trocar por a. Bravo, brava, belo, bela. Se o adjetivo for terminado em u,
Beleza? A gente vai fazer o feminino com acréscimo de um A. Crua. Se ele for terminado em S, é S. Beleza? A gente vai fazer a terminação também com A. Freguês, freguesa, português, portuguesa, construtor, construtora. Beleza? Que peguei o de R também, né? Os adjetivos terminados em el fazem o feminino mudando a terminação el por eia. Plebeu, plebeia, ateu, ateia, pigmeu, pigmeia, europeu, europeia, hebreu, hebreia. Beleza? Judeu faz judia, sandeu faz sandia. São exceções. Ai, Flávio, isso cai muito raramente. Quanto aos adjetivos terminados em ão, alguns vão fazer o feminino com a, que é igual ao substantivo, né? Outros em ona. Então, alemão, alemã, cristão, cristã. Valentão, valentona, poltrão, poltrona. Outros fazem ioa, ermitão, ermitoa. Isso tem a ver com a origem da palavra, né? Quando os adjetivos são compostos, só o segundo elemento passa para a forma feminina. É a regra geral de adjetivo composto. Luso, espanhola, bandeira luso espanhola, aliança russo-americana. Então, só o último elemento do composto, na verdade, varia. Então, eu falo assim, ó, crises político-econômicas, segmentos médico-cirúrgicos, né? Vou variar o último elemento. Isso em gênero e em número. Flexão de número, se eles forem terminados em vogal, vamos fazer o acréscimo apenas da letra S, vivo, vivos, inteligente, inteligentes. Beleza? Se eles terminarem em ditongos nasais, vamos trocar o M por N e acrescentar S. Ruim, ruins, virgens, virgens, bom, bons, comum, comuns. Os adjetivos que terminam em consoante recebem es, capaz, capazes, feroz, ferozes, amador, amadores. Os adjetivos terminados em ao, ol, u, perdem o L e recebem IS. Mortal, mortais, azul, azuis. Renol, renóis. Os adjetivos terminados em el fazem o plural em es, agradável, agradáveis, amável, amáveis. Os adjetivos terminados em il fazem o plural recebendo o is. Então, eu tenho sutil, sutis, vil, vis, dócil, dóceis, fútil, fúteis. Beleza? Eventualmente, vocês viram que vai ter ES, né? Quanto aos adjetivos terminados em ão, alguns fazem o plural em ães. Então, eu tenho charlatão, charlatães, alemão, alemães. Outros fazem nhões, poltrões, chorões, beleza? E plural dos compostos, que também é bem mais fácil que o substantivo. Então, isso aqui, gente, não é alguma coisa para você se preocupar demasiadamente, tá? Advérbio já é uma matéria que cai mais. Preposição, conjunção, então a gente precisa realmente dar um pouco mais de atenção, ok? Plural dos adjetivos compostos, regra geral, o que a gente vai ter? Apenas o último elemento se flexiona. Então, em linhas gerais, a gente vai ter que apenas o último elemento varia, beleza? Cidadão luso-brasileiro, cidadãos luso-brasileiros. Ô, Flávio, mas cidadão variou, isso é o substantivo de referência, né? O adjetivo tá aqui, ó. Esforço sobre-humano, esforços sobre-humanos. Só o último, tá vendo? Concordando com o substantivo. Exceção, menino, surdo-mudo, variam os dois. Menino, surdo-mudos. Surdos, desculpa, mudos. Eram meninas, se fosse no feminino, ó. Surdas, mudas. Hoje essa palavra nem é muito usada, mas o dicionário ainda registra a palavra, tá? Ela é pouco adotada para essa designação. Mas, enfim, o dicionário traz e o plural, flexão nos dois. Observações, que são outras exceções, na verdade, um jeito discreto de falar exceção.
Se você tiver cor de mais substantivo e cor de rosa, existem dicionários que registram com hífen, porque a regra fala que quando você tem elementos ligados por preposição, perdeu o hífen na reforma, mas há vários dicionários que mantiveram em algumas expressões. E há dicionários que aceitam da outra forma, tá? Então, cor de mais substantivo invariável. Então, lábios, cor de rosa. Lábios, cor de mel. Olhos, cor de mel. Tô pondo o hífen, que é o mais comum nos dicionários. São invariáveis azul marinho, azul celeste e azul turquesa. Está implícita a palavra cor, ó. Azul marinho, azul da cor do mar, azul celeste da cor do céu, azul turquesa, né? Também é uma expressão designativa de cor. Azul ferrete, da cor do ferro, beleza? Então, blusas, azul marinho. São invariáveis os compostos com nome de cor mais substantivo. Então, eu tenho verde montanha, verde bandeira, verde abacate, verde oliva, né? Branco marfim, branco gelo, branco neve. Então, se eu tiver uma cor mais um substantivo, isso vai se manter invariável. Isso tem até uma lógica, porque existe uma outra regra que fala o seguinte: quando um substantivo, aí qualquer substantivo, tá? For usado como adjetivo, ele perderá sua capacidade de flexão. Então, quando um substantivo for usado como adjetivo, ele perderá sua capacidade de flexão. Então, eu falo, por exemplo, assim, ó, sapatos, gelo, blusas, pastel. Não é pastéis, não, né? Tons, pastel. Então, usava maquiagem em tons pastel. A gente aqui gosta de falar tons do quê? Pastéis. Só que existe uma regra que fala que quando o substantivo é usado como adjetivo, ele perde sua propriedade flexional. Comícios, monstro. Beleza? E aí isso transfere ali para o adjetivo composto que termina em substantivo. Então, o que acontece é que existe uma transferência da regra, né? Ela passa para aquilo que é o substantivo composto, beleza? Ok? Beleza, então terminamos essas questõezinhas aqui, esse detalhe. Aí a flexão de grau, o grau comparativo, né? Aqui já até aparece um pouco mais, tá? Questões de grau do adjetivo já são mais comuns. Grau comparativo, eu tenho comparação de dois adjetivos ou de dois o quê? Seres, tá? Então, no grau do adjetivo, eu posso ter a comparação de dois adjetivos ou de dois seres. Então, eu tenho que ter menos adjetivo mais o do que. Então, eu falo assim, ó, ele era menos, que é o grau, né? Adjetivo educado, que ou do que o irmão. Esse do aqui é facultativo, beleza? Então, aqui, ó, vou começar com uma observação. Nas comparações, a contração do é facultativo. Isso aqui já cai. Ele é mais bonito que eu ou ele é mais bonito do que eu? As duas coisas aí estão certas, tá? Aí eu tenho de igualdade, ele era tão educado quanto o irmão, beleza? De superioridade, mais adjetivo do que, ele era mais educado do que o irmão. O do é facultativo. Só pontuando uma coisa importante aqui. Esse mais aqui, ele pode aparecer implícito. Então, outra observação. Nas relações de superioridade, em qualquer contexto, tá? Só que é sempre superioridade. Vocábulo mais pode aparecer implícito. Então, aqui, ó, ele era menor que o irmão. Parece inferioridade, mas não é. Parece por causa do nosso juízo de valor, né? Você pensa assim, ser menor é ruim. Eu sou menor, eu sou pequenininha, mas enfim, não é tão ruim assim, pelo menos, né? Enfim, não... Queria ter 10 centímetros a mais? Que sim. É possível? Não. Logo,
vamos sobreviver a isso, né? Eu tenho 1,5 m, tá, gente? Porque às vezes a pessoa tá aí do outro lado do vídeo achando que eu sou uma pessoa grande. E aí ela me encontra, a primeira coisa que ela fala assim, nossa, professora, você é tão pequenininha. E aí eu fico chateada, porque eu falo em todas as aulas que eu sou pequena. Eu tenho 1,5 m, beleza? Então eu sou super pequena. Mas tudo bem, vou sobreviver. Minha irmã é uns 15 centímetros maior que eu. Ele era menor que o irmão. Quando eu falo ele era menor que o irmão, na verdade eu estou falando mais pequeno. E nesse caso aí, o meu comparativo é de superioridade. O problema é que a gente cisma que menor é inferior. Então, na verdade, isso é um comparativo de superioridade. Então, menor igual a mais pequeno. Por isso que já cai mais, porque você confunde, né? Aqui, ó, existe uma flexão. Existe uma flexão de grau comparativo aumentativo, beleza? Então, aqui, nas relações de superioridade, isso pode acontecer. Ô, Flávia, quando é que eu uso mais pequeno? Peraí que a gente vai também... Então, vamos fazer mais uma coisa aqui. Eu tenho as formas analíticas de superioridade, tá? E tenho o que a gente chama de formas sintéticas. Eu uso a hora que eu quiser? Não. A de analítico, A de adjetivo. Comparação de adjetivos. S de sintética, S de substantivo. Comparação de substantivo. Então, A de analítica, A de adjetivo, S de sintética, S de substantivo. Forma analítica compara adjetivo. Forma sintética compara o quê? Substantivo, beleza? Continuei pensando, então, nessas formas. Ah, que formas são essas? Vamos lá. Mais grande, que é analítico, porque tem duas palavras. Mais pequeno, que é analítico, porque tem duas palavras. Mais bom, mais ruim. Mais grande, maior. Mais pequeno, menor. Mais bom, melhor. Mais ruim, pior. Então, essas são formas, o quê? Sintéticas. Só que não é festa da pipoca. O uso está ligado aqui, ó, comparação de adjetivos. Então, eu falo assim, ó, a casa era mais grande que confortável. Então, eu estou comparando ser grande com ser o quê? Confortável. A casa era mais grande que confortável. Comparação de adjetivos. A casa era maior que a outra. Agora tem que ser maior. Por que eu usei maior? Porque eu estou comparando uma casa com outra casa. E aqui eu estou comparando duas qualidades da mesma casa. Então, aqui em cima eu tenho a comparação de dois adjetivos, ser grande e ser confortável. A casa era mais grande que confortável. E aqui eu estou comparando dois substantivos. Eu estou comparando uma casa com outra casa. Então, só não é uma festa da pipoca. Existe mais grande, tá? Quem falar com você que não existe, não está estudando porcaria nenhuma. Ah, a pessoa fala assim, que isso, menino, mais grande não existe. Não é bem assim, não. Na verdade, existe mais grande, existe mais pequeno, mais bom, mais ruim. A questão é, em que contexto essas expressões analíticas devem ser usadas? Essas expressões analíticas são usadas para comparar dois adjetivos, ou seja, duas qualidades do mesmo ser. Então, por exemplo, Flávia é mais pequena que jovem. Então, estou comparando duas qualidades, ser pequena e ser jovem. A moça era mais grande que bonita. Às vezes também é uma cavalona, é grandona, mas não, né, não sei, enfim. Mais grande que o quê? Bonita. Estou comparando duas qualidades da moça, ser grande e ser bonita, ao despeito da minha parte, né? Então, ser grande e ser bonita. Ele era mais bom que gentil. Era uma pessoa gentil? Não, era mais bom, uma pessoa boa. Só que era meio rude, meio ogra. Também acontece. Robson Lins, nosso câmera, é assim. É uma pessoa ótima, só um pouquinho rude, né? Ele era mais ruim que bom. Tá, tô comparando duas qualidades, ser ruim e ser bom, beleza? Agora eu vou comparar duas pessoas. Ele era melhor que o amigo. Ele era maior que o irmão. Ele era maior que o outro rapaz.
Aí eu estou comparando duas qualidades relacionadas ao mesmo ser. Então, a gente já sabe que nas comparações de superioridade, o vocábulo mais pode estar implícito e elas são de superioridade mesmo escrito inferior, ou pior, ou menor. Está subentendido aí o advérbio mais. E a gente também aprendeu que existem usos específicos para essas formas. Não é uma festa da pipoca, depende do caso. Né? Vamos dizer assim, não é vamos colocar de qualquer jeito. Bom, ainda na flexão de grau, o grau superlativo já é outra coisa aqui, né? Comparação de dois adjetivos ou de dois seres. O grau superlativo intensifica-se. Então, no grau superlativo, intensifica-se uma qualidade ou característica de um dado ser. No absoluto, essa intensificação é feita de modo independente. No relativo, ela é feita de modo relativo, depende do contexto, né? Então, analítico, advérbio de intensidade, muito, mais, pouco, mais um adjetivo. Ele é muito educado. Analítico, advérbio e adjetivo. E sintético, afixos, prefixos e o que? Sufixos. Ele é muito educado, ele é educadíssimo. Relativo de inferioridade. Ele era o menos educado da turma. O menos educado. Superioridade, ele era o mais educado. Ele era o menos educado do grupo, ele era o mais educado do grupo. Então, nas suas duas variações aí, eu tenho a flexão de grau superlativo. Então, ao contrário do substantivo, que o grau é dado por diminutivo e aumentativo, no caso do adjetivo, o grau é dado por comparativo e superlativo, tá? São coisas diferentes. Aqui, ó. Você pode até anotar aqui no cantinho que o advérbio é igual ao do adjetivo. Não é a mesma coisa, né? Que o advérbio é igual ao adjetivo. Então, advérbio também faz grau comparativo. Acordou muito cedo, acordou cedíssimo e superlativo. Então, aqui diferente e aqui igual. Só para você ter uma noção que a flexão de grau está presente nessas três categorias. Ô Flávia, eu achei que o advérbio fosse invariável. O advérbio é invariável em gênero e número, né, gente? Ele não é invariável em grau, beleza? Respirou, pensou nesse conteúdo todo, terminou o adjetivo sabendo que é uma matéria que cai pouco e a vida é assim. Não é só porque cai muito que tem que ser, né? É o que temos para hoje. Aí você segue, porque nós temos 5 questões para fazer. Então, eu tenho lá assim, ó, questões de substantivos e o que? Adjetivos. Aí, tô pensando aqui nessas questões, né? O adjetivo sublinhado está em função substantiva, quer dizer, ele foi substantivado, né? Cumpre a sua missão humana. Quem que é humana? A missão. Esse é substantivo, esse é adjetivo. Então, quer dizer, não foi substantivado. O barro viu da própria vida. Quem que é viu? O barro. Então, o barro é substantivo e viu é adjetivo. Não foi. Que tanto pode ser o tosco abrigo, aqui era meio perigoso, né? Mas tosco está qualificando abrigo. Abrigo é substantivo e tosco é adjetivo. Só houve uma inversão na ordem. Ao comezinho, conforto material. Material dá qualidade para conforto. Conforto é substantivo, material, adjetivo. Então, continuou com a função de adjetivo. Bom, por enquanto, ó, adjetivo, 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 adjetivo. Sobrou-nos a letra E de estudei para passar no próximo concurso que eu fizer. O pote em que se coze o alimento dos simples, dos determinante, qualificando simples, que era um adjetivo e passou a atuar como substantivo. Do simples
como se fosse isso aqui, ó, das pessoas o quê? Simples, dos homens simples. Então, note que o substantivo não apareceu. Logo, a palavra simples, ela está substantivada. O termo ocupou a relação que é própria do substantivo. O determinante está se referindo a simples, né? Então, a palavra simples era adjetivo e passou a funcionar como substantivo. E a substantivação é exatamente isso, quando eu tenho uma palavra de outra classe gramatical que passa a funcionar como o quê? Substantivo, beleza? Depois eu tenho 2, a correlação entre os termos destacados em todas as opções, exceto. Essa é uma questão de semântica, tá? Era para você observar basicamente a relação mesmo. Ele era um indivíduo que nem estava satisfeito. Quem que não estava satisfeito? O indivíduo. A correlação. Aquele caminho antes estreito estava com muita modificação. Quem que era estreito? O caminho. Então, eu tenho um adjetivo qualificando esse substantivo. Aqui eu também tenho um adjetivo qualificando esse substantivo. As mulheres organizavam festas muito satisfeitas. Satisfeitas eram as mulheres, não as festas, né? Então, achei minha resposta, porque é exceto. Isso aqui é um adjetivo, só que o substantivo de referência era mulheres e não festas, né? Crianças que são reprimidas pelos pais ficam revoltadas. Revoltadas, dando qualidade para crianças. Mariana e Luísa encontraram seus pais nervosas. Quem que estavam nervosas? Mariana e o quê? Luísa. Então, Mariana e Luísa encontraram seus pais nervosas, beleza? Bom, de modo que eu tenha certo, 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 errada. E eu falo que a questão é de semântica, porque o problema aqui não é a classe da palavra. Você nem precisaria ter classificado as palavras. Você precisaria ter correlacionado as palavras, tá? 3, nós temos o seguinte. Em todas as opções, o termo sublinhado modifica um substantivo, exceto em. Esse efeito, por sua vez, estimula respostas de alta magnitude. Alta está se referindo à palavra o quê? Magnitude. Alta, adjetivo, magnitude, substantivo. Passou por testes rigorosos de laboratório. De laboratório dá qualidade para testes, rigorosos também. Testes é o substantivo, rigorosos adjetivo e de laboratório é uma locução adverbial, laboratoriais, né? Eu falei adverbial, mas é adjetivo, tá? Aqui que vai ser adverbial. Porque ela está se referindo a um substantivo, é uma locução adjetiva, testes laboratoriais. Isso faz com que o comportamento agressivo se torne mais frequente. Agressivo, qualidade de comportamento. Aqui, adjetivo. São a aprendizagem social, a desinibição da agressão e o despertar emocional. Emocional dá qualidade para despertar, que é substantivo. Flávia achava que despertar era verbo. Olha o determinante aqui, ó. Tá substantivado, né? Vários estudos têm provado que as crianças ficam de fato, ficam realmente, de verdade, despertas. Esse de fato aqui é uma locução adverbial. Está modificando de fato despertas, né? O adjetivo. Então, eu tenho, em todas as opções, o termo sublinhado modifica um substantivo, exceto na letra E. Porque na letra E a gente tem uma locução e essa locução está modificando um adjetivo. Então, ela é uma locução adverbial, na verdade. E é isso que você vai ter que fazer na sua prova, tá? Então, essa daqui vai ser a nossa questão 3. Continua. Eu tenho o seguinte nessa questão aqui, ó. Assinale a opção em que o termo cego é um adjetivo, beleza? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com as inversões nessa questão aqui, porque isso aqui dá errado, ó. Os cegos habitantes de um mundo esquemático. Os cegos, as pessoas cegas que habitam. Então, habitantes qualifica cegos e os também.
Cegos aqui funciona como substantivo, o artigo é um determinante e esse habitantes aqui é um adjetivo. Os cegos habitantes são cegos, só para você entender melhor, que habitam. Que aí fica mais fácil de você perceber que esse termo é substantivo e isso aqui faz papel de adjetivo, cegos que habitam, né? Então, cegos habitantes de um mundo esquemático sabem aonde ir. Então, cegos que habitam. Na verdade, aí ele está falando as pessoas o quê? Cegas. Por isso, você tem cegos como substantivo, fazendo referência às pessoas, tá? Substituindo pessoas. O cego de Ipanema, aí já está mais evidente, porque aqui, ó, você tem o cego, determinante, substantivo de Ipanema, representava naquele momento todas as alegorias da noite escura da alma. Beleza? Aí eu tenho todos os cálculos do cego do artigo determinante, fazendo referência ao substantivo. Se desfaziam na turbulência do álcool. Naquele instante, era só um pobre cego tentando atravessar a rua. O que acontece com a palavra cego aqui, ó? Um pobre cego tentando atravessar a rua. Uma pessoa pobre, cega, né? Tentando atravessar o quê? A rua, ou eu tenho um cego pobre, um coitado, né? Então, na verdade, olha o que eu vou ter. Um pobre cego, o cego é substantivo, que é uma pessoa cega. Tentando atravessar a rua. Esse pobre é um adjetivo para cego e um é um determinante, é um artigo. Um pobre cego quer dizer um coitado, né? Um cego coitado. Da Terra, que é um globo cego girando no caos. Agora, a Terra é um globo e cego é um adjetivo. Eu quero a alternativa em que a palavra cego é um adjetivo, o que corresponde à letra E, beleza? Então, nossa alternativa aqui corresponde à letra E. Estudei para passar no próximo concurso que eu fizer, ok? Então, assinale a alternativa em que o termo cego é um adjetivo, ele só ocupa esse papel de adjetivo quando ele classifica a palavra globo. Globo cego, cego dá qualidade para globo. E vamos para a nossa última questão. Essa questão aqui, ela trabalha todas as relações morfossintáticas presentes nesse período. Os leigos, leigos é substantivo, né? Aqui, ó, determinante. Sempre advérbio. Se medicaram por conta própria. Sempre o quê? Se medicaram, modificando o verbo. Já que de médico e de louco todos temos um pouco, mas esse problema jamais adquiriu, jamais advérbio, modificando adquiriu, que é verbo. Contornos, contornos, tem a ver com o quê? Esse problema jamais adquiriu contornos tão preocupantes. Preocupantes qualifica contornos. Contorno substantivo, preocupantes adjetivo. Assinale a alternativa incorreta. Jamais modifica o vocábulo adquiriu. Jamais é advérbio, modifica o verbo. Verdadeiro. Tão modifica preocupantes. Tão é advérbio, modifica preocupantes, que é adjetivo, né? Verdadeiro. Tão, advérbio de intensidade, modifica preocupantes, que é adjetivo. Preocupantes é adjetivo, modifica contornos, que é o quê? Substantivo. Contornos preocupantes. Ok. Própria modifica o vocábulo conta. Então, própria, pronome, né? Modificando conta, que é substantivo. Beleza? Conta, aqui, ó, própria.
sempre modifica leigos. Não, sempre se medicaram. Sempre advérbio modifica o verbo. Advérbio não modifica o substantivo leigos, né? O advérbio sempre não modifica o substantivo leigos. Beleza? Então, de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? E de estudante também. E de perseverante temos que ter, gente, porque afinal de contas vai requerer aí ao longo dos seus estudos uma boa dose de perseverança. E você vai conseguir manter o foco, o ânimo e saber que você está fazendo por si mesmo, que é o melhor. Não, Flávia, eu estou fazendo pela minha família. Pois é, sua família precisa de você é parte dessa estrutura. Então, você está fazendo também por si mesmo, que é muito importante também. A gente fazer as coisas pela gente é muito bom, gente, porque isso nos dá autonomia e segurança para saber que a gente está fazendo o que a gente quer. Então, isso é que é bom. Tem que ter vontade de fazer alguma coisa por si mesmo. Espero que você esteja nessa vibe. Então, fechamos? Substantivos e adjetivos. Fechamos.